nessa jornada da descoberta da missão. Ó, ela está entrando agora. Então, quando a gente fala em missão, conseguiu entrar. Oi, Wesley. Ela está entrando. Wesley, falta ligar a sua câmera. Se quiser ligar a sua câmera, claro, né? Para a gente olhar você. Nossa, ela é minha querida, tá? É, né? Pronto, então, queridinha, seja bem-vinda. É, Dani! Oi. Então, somos 4. Então, como eu estava falando, né? Retomando, meu nome é Ana Paula. Hoje uso meu nome como Ana Souza, né? Sou coach integral sistêmico. Trabalho como analista corporal e comportamental. E estou aqui para contribuir com vocês em relação à missão, né? Eu sou formada em matemática. Passei 12 anos trabalhando em sala de aula. E há 2 anos eu entrei, fez 2 anos, na verdade, agora em março, que eu entrei no mundo do desenvolvimento humano e resolvi empreender. Antes disso, já trabalhei com vendas, com multinível, mas tinha alguma coisa que me chamava. E eu estou, como Keila e Cris, elas me conhecem muito bem, eu estou sempre passando por vários testes e testes de fogo, muitas pessoas me testando, para ver se realmente eu sou mais uma no mercado ou se realmente eu hoje estou trabalhando alinhada com a minha missão e minha visão de vida. Então, eu estou aqui para contribuir com vocês. Eu espero que vocês tenham caneta e papel na mão, porque vou aplicar uma ferramenta em vocês, que foi ela que, todas as vezes que eu pensava em voltar e dizer assim, não, é mais confortável ficar na sala de aula. Não, eu vou voltar para a sala de aula, porque aqui eu estou sendo muito julgada. Foi essa ferramenta que disse assim, opa, não, aqui eu vou aqui. Porque se eu não estiver indo aqui nesse caminho, eu não estou indo de acordo com o que Deus preparou para mim. E eu acredito muito nisso, acredito muito que Deus ele tem um caminho e uma jornada para cada uma de nós. Só basta que a gente pague o preço. E eu ouvi muito, em muito tipo de treinamento que eu participei, que quando a gente está levando patada, quando a gente está levando pancada, quando a gente está levando porrada, é ali que está a nossa missão. Então, não vai ser fácil, as pessoas não vão alisar a sua cabeça todos os dias, as pessoas elas não vão estar o tempo todo dizendo vai, 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 você consegue, ao contrário. As pessoas elas vão, na maioria das vezes, torcer contra você. Você, digo eu, porque eu sofro na pele todos os dias quando eu me lanço num vídeo dizendo que eu sou coach e sou analista corporal e comportamental, porque eu já me considero. Inclusive, né, eu entro hoje numa área que incomoda muita gente, que é as doenças psicossomáticas. Então, Keila já é um teste que funcionou, né? Cris também é um teste. Por incrível que pareça, as duas são um teste de que quando a gente começa a tomar decisões assertivas, quando a gente muda a nossa direção, nosso leme, o nosso barco, as doenças elas se afastam da gente. Porque eu acho que vocês já ouviram um termo, mas é muito antigo, é uma frase muito antiga que diz assim: pedra que rola não cria lodo. E eu costumo dizer isso aos meus clientes hoje de coach. Água parada dá dengue. É uma propaganda do governo. Então, que a gente não fique parado, que vocês não parem, porque as pessoas elas vão estar torcendo para que você pare. Então, eu vou passar a palavra para a Keila, porque Keila tem um cronograma. Né, Keila? Sim. O que acontece? Deixa eu voltar aqui, que eu fui...
Então, o que acontece, o Eslaine, a Cris e a Ana? Inicialmente eu falei aqui, né, que eu entrei na área de inteligência emocional para me autodesenvolver. Eu passei um tempo aí trabalhando fora, e o meu último serviço eu lidei muito com pessoas, e uma delas que estava na minha equipe é o Eslaine, né, Weslane? Então, assim, através dela, através de outros funcionários, de outras pessoas, eu fui vendo que eu estava numa posição que a experiência me levou até lá. E com essa experiência também eu vi que para você ser líder, você tem que saber sua missão, você tem que saber pontuar, você tem que saber ouvir, você tem que saber conversar. E vários feedbacks que as meninas foram me dando, foi duro, igual você falou, não? Várias vezes as lágrimas rolaram. Mas a partir dali, eu comecei a ver, gente, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão definida. Eu vejo que eu estou falando ali para pessoas que cada uma tem uma necessidade diferente, tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente de ver a vida. Lógico que quando você está com uma pessoa que ela tem mais afinidade a você, de uma certa forma, fica mais fácil, mais entendível, mais compreensível, né? Então, assim, aí eu cheguei aqui. Então, eu fiz alguns cursos, e um deles foi Tríade do Tempo. Fala de família, fala do tempo, fala de organização e da profissão. Então, essa semana, atendendo uma outra tarefa também de coach, né, de inteligência emocional, a gente abre um grupo e a gente tem umas reuniões diretamente com o Pablo, e ele passa uma tarefa para que a gente venha desenvolver essa liderança. Então, eu coloquei uma atividade no meu grupo sobre missão, porque eu vou falar bem breve aqui que a gente vai fazer essa troca de experiência, e eu passei no grupo assim, umas tarefas para as pessoas responder algumas perguntas, e no final elas formatariam, né, depois de tudo respondido. Aí hoje eu viria falar, olha, das palavras que você escreveu, daquilo que você respondeu, você vai tirar as principais palavras e vai formatar o texto. Esse texto que você formatar, você vai encontrar ali a sua missão. Então, e aí eu venho explicar que missão é diferente de objetivo. E a gente confunde muito isso. E eu aprendi isso fazendo esse estudo, e é onde que eu vim compartilhar com vocês, e chamei a Ana para poder dar uma visão geral, que a missão depende de você se conhecer. É aonde que líderes, pessoas comuns, em geral, professores, mães, pais, irmãos, está sempre em conflito porque não se autoconhece. Então, isso me tornou assim, eu até falei com a Ana que eu achei o meu propósito. Até um tempo atrás, eu estava assim, perdida. E aí, o que eu fiz? Eu vou ajudar as pessoas que se sentem perdidas e não conseguem encontrar sua missão e seu propósito. Então, o que acontece? A Cris fala assim, não, foi uma correria, não deu para poder responder. Aí eu falo, o melhor disso tudo foi você saber que tem alguém ali
te propondo algo que faz sentido para você. E que aí, no seu tempo, né? Com isso, olha para onde que eu consegui te trazer. Uma reunião aonde a gente vai clarificar isso melhor. Onde a gente vai compartilhar e vai ajudar uma a outra. Então, eu quero dizer assim, ó, a missão, primeiramente, ela é um fator pessoal. É de dentro para fora. Então, esse exercício que eu mandei, Cris, eu não sei se acho que a Wesley eu não cheguei a mandar para ela, porque eu convidei ela já bem no finalzinho. É para exercitar. É um exercício para você concentrar, para você tirar um tempo para você meditar qual é a sua missão com você, na sua casa e na sua comunidade. Então, a missão, ela é atemporal. Ela pode mudar de acordo com o que você vive no momento. Não tem problema mudar a sua missão, viu, Wesley? Se você está num caminho, uma ideia, uma missão, assim, fazer isso, eu vou contribuir com aquilo, e aí, de repente, você sente necessidade de mudar, não tem problema. Ela é de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, olha, a missão, ela te traz autoconhecimento, te ajuda a focar, a priorizar, a direcionar e dar um senso ao seu propósito. E o objetivo, ele é algo de conquista. Tá vendo como é diferente? A missão, você está dentro dela. Você faz parte dela e transborda na vida das pessoas. O objetivo é uma coisa que você conquista para você, para sua família. Entendeu? Então, e como que vai caminhando essa descoberta? Essa descoberta, ela tem, assim, abranger algumas coisas, Ana. Eu estou fazendo, assim, um paralelo aqui e eu vou voltar a bola para você. Então, como que você descobre essa missão? De uma forma eficaz, ela deve abranger 4 áreas da sua vida. A física, a mental, a emocional e a espiritual. Veja bem como uma pessoa pode ficar perdida se ela não tem um equilíbrio emocional, se ela não sabe qual o relacionamento dela com Deus, o que ela significa para Deus e o que Deus significa para ela. Se no físico ela está doente, como a Ana vai bem abordar, então uma pessoa, e mentalmente a mente dela não descansa, não sossega, é o tempo todo falando, respondendo, perguntando, respondendo, e aquela aflição é aquela vida desequilibrada. Então, quando eu percebi que a missão está relacionada a esses 4 corpos, eu ainda aprendi que para eu definir, eu preciso saber quais são os meus papéis. Então, eu tenho o papel de mãe, eu tenho o papel de filha, mãe ainda não, né? As meninas que estão aqui têm o papel de mãe, papel de filha, papel de esposa, papel de profissional, né? Papel de dona de casa. A sua missão está toda atrelada a esses papéis e a esses 4 níveis de corpo. É o espiritual, o físico, o mental e o emocional. Então, gente, essa atividade, o propósito de fazê-la é, no final, você chegar a ter ideia, a ter noção qual que é a sua pessoa na sua casa,
no seu trabalho, com você mesmo, porque o mais importante de descobrir sua missão é você descobrir o seu eu. E quando você descobre o seu eu, você se torna uma pessoa mais clara, você se torna uma pessoa mais segura. Você fala, igual falou você, eu, né? Muitos medos, eles vão embora, porque quanto mais certeza que você sabe quem você é e o que você significa na vida das outras pessoas, você se torna mais segura. Entendeu? Então, o exercício, ele é apenas uma estratégia. E aí, depois, Cris, no final, se você fez tudo, a gente vai separar aí uns 5, 10 minutinhos. E, Weslane, depois eu mando para você, tá bom? Aí a gente pode discutir. Tá, depois você me manda, então. Eu vou te mandar, e aí a gente pode trabalhar. Então, eu vou concluir essa minha fala com a conclusão, que eu tirei do próprio livro e sobre como que eu faço para me descobrir a missão. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que concentrar e ser introspectivo. Eu quero deixar o exemplo de Jesus. Por várias vezes, Jesus se retirou para estar com o tempo com ele mesmo. Isso assim, me impactou bastante. E finalizando, eu vou deixar isso aqui, ó. O fundamental é nunca esquecer de que a missão deve refletir a essência de sua identidade. E a sua identidade é em sintonia com seus 4 corpos, o físico, mental, emocional e espiritual, aliado aos seus papéis e relacionamento. A identidade, a sua vida é a marca pessoal que você deixa em todos os seus relacionamentos. Por isso, aproveite as pessoas enquanto elas estão com você. Relacionamentos felizes faz o reflexo de suas atitudes. Agora eu vou passar para a Ana. E, Ana, é com você aplicando aí a sua experiência, tá bom? Obrigada, gente. No finalzinho a gente volta. Bom, como Keila falou, se a missão ela não tiver atrelada à tua essência e principalmente ao que você viveu na tua vida durante a tua jornada, então ela ainda não se torna uma missão. Se você olha a missão do outro, se você acha bonito o outro falar de inteligência emocional, se você acha bonito o outro falar de casamento, você primeiro tem que olhar para você, que é a essência. Você, em essência, você vai falar aquilo que você é boa. Então, há 2 anos atrás, quando eu entrei nesse mundo do coaching, eu queria curar uma dor que era uma mágoa, né? Eu queria tirar a dor da rejeição do meu pai, o sentimento de que eu não era amada, de que eu não era querida, e eu não sabia como. E aí eu entrei até o coach. Quando eu cheguei no coach, eu disse, pronto, aqui eu vou conseguir resolver. Antes do coach, eu passei por uma imersão, que é o método CIS, e eu disse, aqui eu consigo resolver um pedaço. E aí, quando eu saí de lá com a cabeça mais bagunçada. Porque imagina você passar por um acompanhamento de 4 meses, e aí tem mais uma pessoa aqui, Célio, que acabou de entrar. Você passar por uma imersão de 3 dias, na qual, na verdade, seria uns 4 ou 5 meses para você poder entender o que está acontecendo. Então, eu saí de lá com álcool e gasolina misturado. E aí eu fui para a formação em coach. Boa noite, Célio. Seja bem-vindo. É o esposo de Keila, não é isso? Ah, o Célio é meu esposo. Então, eu saí entrei no curso de coach. Eu disse, não, aqui eu consigo resolver. E aí a busca constante
para me entender, para entender por que eu passei por tudo aquilo. E hoje eu sou mãe, sou casada, e eu não queria repetir aquilo que os meus pais repetiram comigo. Então, imagina você cavar, 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 sem saber onde vai chegar. Então, estava eu lá no curso de coach. E aí, quando eu terminei o curso de coach, eu disse, pronto, agora está tudo resolvido. Aí foi que bagunçou mais ainda. Aí foi álcool, gasolina, etanol, o que você imaginar, até areia entrou. Então, bagunçou mais ainda a minha cabeça. E aí foi quando eu cheguei até o meu processo de coach para organizar o que tinha na minha cabeça. Só que lá atrás, desde o início, eu sempre vinha trabalhando com adolescentes. Eu trabalhava com adolescentes e dentro de sala de aula, toda a experiência que eu venho trazendo de sala de aula de 12 anos, não foi à toa, né? Eu me sentia a mãe dos meus alunos, eu me sentia a pessoa que acolhia eles, eu me sentia a pessoa que olhava para um aluno, percebia ele triste e dizia assim, ô meu filho, o que é que você tem, amor da minha vida? Venha cá. E aí não importava se era branco, preto, amarelo, azul, cheiroso, fedorento, não importa. O que importava era o ser humano, aquela pessoa que estava ali sofrendo, e eu conseguia identificar no olhar daquela criança, quando chegava até a escola. Às vezes a mãe batia, ficava de castigo, não tinha pai, o pai tinha morrido. E eu sempre tive esse feeling de identificar. E aí continuei, fiz o meu processo de coaching, eu disse, não, aqui é onde está a minha missão. Eu não quero repetir o que aconteceu comigo, com as minhas filhas. Eu não quero ver os adolescentes sofrendo com os pais e eu quero trabalhar com os pais. Por quê? Eu passei por bullying, eu fui maltratada em escola, em faculdade. Então, eu passei tudo que era para ter passado. Porque isso entrou na minha vida. E até essa semana passada eu estava fazendo uma live e um colega de faculdade disse assim, a Ana Paula, ela fazia o trabalho de todo mundo. Então, assim, eu era a pessoa que acolhia e abraçava todo mundo. Por quê? Porque eu queria ser aceita. Porque eu queria que as pessoas me notassem. E aí foi quando eu percebi que a minha missão de vida era, sim, trabalhar para os pais, para criarem os seus filhos de forma mais assertiva. É claro que nenhum pai quer errar com o seu filho, mas a cada treinamento que eu participava, a cada vez que eu saía para um treinamento, a cada aula que eu assistia, a cada curso que eu fazia, a cada aula online, que a gente tinha umas aulas online, a cada palestra que eu dava, eu dizia assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero olhar para os jovens e dizer assim, não importa o que está acontecendo com você hoje, o que importa é o que você vai fazer amanhã. Então, isso batia muito forte no meu coração. E eu hoje tenho uma filha de 10 anos e uma de 14, e depois de entender tanto de filho, de ter filha, de aplicar nelas indiretamente aquilo que eu sei, e aí eu fui revisitar o meu passado. Quando eu fui revisitar o meu passado, eu entendi que ali estava escrito que eu tinha que falar para os pais, que eu tinha que trazer os pais para dentro da escola, para dentro do eu da criança, e não só os pais olharem para eles. Porque todo mundo passou por bullying, todo mundo foi maltratado, todo mundo fez A, B, C ou D. Mas nem todo mundo tem o feeling de mudar para criar um filho saudável. E aí a frase que eu ouvi muito foi essa. Eu apanhei, eu passei por isso, porque ele não passa. Eu sofri com meu pai, porque eu também não posso fazer meu filho sofrer. Indiretamente, os pais, eles fazem os filhos sofrer porque eles sofreram. Então, quando eu fui mãe, eu olhava e dizia assim, ai meu Deus, como é difícil ser mãe. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí uma birra da minha filha, e eu dizia, ai meu Deus, será que eu consigo lidar com isso? Aí vinha a tarefa da escola, eu dizia, eu não sei ensinar menino pequeno, eu só ensino de 5ª a 8ª série, de 5º a 3º ano. Então eu tinha essa dificuldade de lidar com a minha filha pequena. E tudo isso foi
aprendendo, eu fui aprendendo a lidar com isso. E muitas vezes minhas irmãs chegavam e conversavam comigo e diziam assim, você tem que entender que elas são crianças. Você é adulta hoje. E eu ouvi muito essa frase. Eu ouvi dentro de sala de aula, eu ouvi das minhas irmãs, eu ouvi da minha mãe, eu ouvi de todo mundo. E ali estava a minha missão, eu não sabia. Ó, tá dizendo aqui que tem 10 minutos para finalizar aqui, porque quando entra mais de uma pessoa, ele só dá 40 minutos. Quando cair, eu mando o link novamente para o grupo, tá certo? Tá. Tá certo. Então, quando eu entendi que estava atrelada à minha missão, eu fui revisitar meu passado, eu fui revisitar todos os meus cadernos de quando eu entrei em imersão, de quando eu fui para o Método CIS, e lá tinha um monte de coisa voltado para filhos, voltado para desenvolvimento, para treinamento, e aí mais um curso, mais um curso, mais um curso. Eu disse, é isso aqui que eu quero. Mas não foi fácil. E diante disso eu desenvolvi um projeto, né? Como construir uma família positiva diante de um mundo tão negativo que a gente está vivendo hoje. E aí eu fui contactar pessoas para fazer alguns trabalhos comigo, que seria em forma de lives. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, mas você vai falar tudo? Aí eu disse, tudo o quê? Tudo que eu errei? Aí ela disse sim. Eu disse, claro que sim. Até porque se eu não tivesse errado, eu não saberia a maneira de acertar. E o erro, ele faz parte para que eu corrija todos os dias o que eu errei, do jeito que eu errei. Então, eu errei, ok, eu fiz isso errado. Qual a melhor maneira de eu aprender? Refazer. Uma criança, ela só aprende a andar quando ela erra várias vezes. E quando eu fui tirar minha habilitação, o professor o instrutor disse assim, se fosse para todo mundo ter o dom de dirigir, já saía da barriga da mãe com a carteira na mão. Então, é errando e fazendo, é repetição. Então, na nossa vida, a nossa missão, ela vai estar sempre atrelada à essência, à identidade. Tudo aquilo que você mais sofreu, tudo aquilo que mais doeu em você, tudo aquilo que mais te incomoda, é ali que está a tua missão. E por que as pessoas elas têm tanta dificuldade de estar em missão? Porque, na maioria das vezes, aquela missão dela está atrelada a uma dor tão grande que ela tem vergonha. Ela acha que aquilo que ela vai falar, não interessa. Não, eu acho que as pessoas não vão querer saber. E eu ouvi muito isso da minha própria coach. Quando você tem um conhecimento, onde as pessoas vêm até você, lhe pedir conselho, e aí eu pergunto a vocês, no que vocês são bons de aconselhar? Então, quando alguém vem até você e diz assim, fulana, me dá um conselho sobre isso, porque se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E aí eu fazia assim, eu sou boa em falar sobre filhos, eu sou boa em falar sobre relacionamento, em casamento, em insistência, em ser insistente. Tá falhando. Tá cortando? Acho que é porque tá perto de cair. Tem 5 minutos aqui, ele tá dizendo. Então, Tá. eu sou boa. E aí eu comecei a trabalhar no que eu sou boa de fazer. Aí veio a dor. Como eu vou falar para os pais se eu não superei a minha dor com o meu pai? Então, aí foi onde entrou o perdão. Eu aprendi a perdoar meu pai, eu aprendi a tirar a mágoa, a dor, a angústia que eu tinha em relação a ele, para que eu pudesse prosperar. E hoje foi uma frase que eu usei para uma pessoa. Eu disse para essa pessoa assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu sei para onde eu vou. E a pessoa fez, caramba, foi forte. Então, até eu ter essa consciência de quem eu realmente sou, eu levei muita porrada. Não foi pouca. Foi muita. Muita porrada. E muitas vezes eu tive vontade de desistir. Tive vontade de parar, eu chorei, muitas pessoas se aproveitaram
como diz a história, da minha inocência, da minha bondade. Sabe aquela frase que eu ouvi do meu amigo da faculdade? Ela fazia trabalho para todo mundo. Então, a pessoa bondosa que todo mundo tinha que ver. Então, era eu. Então, eu estava o tempo todo querendo provar para as pessoas quem eu era. E eu estava esquecendo de mim. Quem era eu? Eu vim para o mundo com um propósito. Se eu não estiver cumprindo meu propósito, então não adianta. Eu sempre uso essa frase, que quem não serve para servir, não serve para viver. Então, se eu tinha um propósito, eu queria chegar até esse propósito. E aí foi quando agora, do início do ano para cá, veio muito forte na minha cabeça o que realmente eu nasci para fazer. E aí, mais uma vez, continuei batendo a cabeça. Mais uma vez, continuei batendo a cabeça. Por quê? Quando você descobre a sua missão, meu amigo, é tanta gente para dizer assim, quem é você para falar disso? Será que você é a melhor mãe? Será que você é a melhor esposa? Mas as pessoas não querem fazer o que você está fazendo, elas querem só o resultado. E eu venho galgando cada dia mais o respeito e a admiração das pessoas, mas eu não preciso disso mais, porque hoje eu já sei quem eu sou. Mas até eu entender isso e me reconectar com o meu eu tive que abandonar, soltar pessoas, encostar o barco, como Pablo Marçal fala, encostar o barco na lateral do rio e dizer assim, saia daqui que você não agrega na minha vida. Então eu tive que dar uma de muda, de surda, sabe? É igual uma história da mosca que caiu no leite. E aí a outra mosca olhou e disse assim, você vai morrer, você vai morrer. E aí a mosca continuou batendo, 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 batendo. E aí a outra gritava de cima, você vai morrer, você vai morrer. Não fique batendo não. E ela ficou batendo, batendo, batendo no leite, até que ela formou uma nata e ela conseguiu sair do leite. Por quê? Porque ela era surda. Então eu aprendi a dar uma de mosca surda. Eu estou falando sério, eu parei de ouvir muita gente e eu conheço, eu e Keila, a gente conversa, eu e Cris, a gente conversa também, mas eu comecei a dar uma de surda, mas o tempo todo eu recebo pessoas me criticando. E se eu não der uma de surda, eu não consigo prosseguir, porque é a minha essência, não é a da pessoa. E foi isso que eu aprendi. Tem 1 minuto aqui. Quem não tiver papel e caneta, já separa um papel e uma caneta, porque quando eu voltar, eu vou aplicar uma ferramenta que foi ela que disse assim. Quando eu pensei em desistir, eu olhei para a ferramenta e disse, não, eu não posso parar. Então, eu tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês. Tá certo? Eu vou finalizar. Então, assim, vou salvar. Vou mandar só rapidinho. Tá, você vai mandar outro link. O tempo todo batendo a cabeça e, como eu falei, dando uma de mosca surda, para que eu chegasse realmente aonde eu cheguei. E para onde eu quero ir? Tem ainda muito degrau para subir. Mas quando eu sei onde eu estou e que aqui ninguém me tira mais, sabe? Quando você prega um poste e diz assim, que haja luz, que dê luz, pronto. Então, eu estou nessa fase botando luz no mundo, porque se eu nasci com o propósito de fazer a diferença, de mostrar para as pessoas que mesmo passando por bullying, tendo dificuldade, e muitas vezes a gente vai bater lá onde a gente tinha mais dificuldade. Por exemplo, eu era uma péssima aluna de matemática. E aí eu fui dar aula de matemática. Não me perguntem como, nem o porquê. Mas eu fui professora, eu sou, né? Sou professora de matemática. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Você acha que isso seria um desafio para você provar para você mesmo que você consegue vencer a matemática?
Olhe, se não foi isso, eu não posso dizer mais a você o que foi. Porque na época eu tinha finalizado o segundo grau de contabilidade e eu queria continuar na área de contabilidade. Mas aí eu não tinha condições na época financeira de pagar uma faculdade de contabilidade, que era ciências contábeis. Eu não queria fazer, como é que diz, licenciatura em administração de empresas, eu não queria fazer. E aí eu disse, minha irmã olhou para mim e disse assim, é melhor você entrar num curso, lá na FamaSul, era uma faculdade do interior, é melhor do que você ficar parada. Depois, você faz aquilo que você gosta. E aí lá tinha biologia, história, geografia, letras e matemática. Aí eu disse a ela, não me vejo bióloga, não me vejo professora de letras, nem de história, piorou de geografia. Eu vou fazer matemática. E aí eu cursei lá na época o vestibular e passei. E aí fiz, e foram 5 anos e meio, porque eu tranquei um período e reprovei ainda 2 cadeiras e tive que pagar em outro horário, em outro momento, em curso de férias. Mas eu passei 5 anos e meio para finalizar. A faculdade era 4 anos e meio, não, era 5 anos, eu passei 5 anos e meio. Então, desde lá já foi meu desafio, vencer a mim mesmo. Né? E aí, quando eu saí, quando eu entrei, comecei a ensinar, me apaixonei pela sala de aula, continuei ensinando meus aborrecentes, e eu sempre me conectei muito bem com os meus alunos, muito, mas muito bem mesmo, eu me sentia a mãezona. Então, até os meus alunos, eu lembrando muito deles, eles falam assim, professor, eu amo tanto a senhora, mas tem hora que eu queria tanto que a senhora faltasse. E aí eu fazia assim, eu também amo vocês, amores. Por isso que eu vim para alegrar a vida de vocês. Então, assim, eu era uma professora que eu contava piada, que eu puxava no cabelo, que eu puxava na orelha, e que quando eu notava um aluno triste, eu tirava ele da sala e ia bater um papo com ele. Então, de lá eu já era uma professora... Ali, Oi? só interrompendo, de uma certa forma ali, você estava reconhecendo em cada aluno a forma que ele, tipo assim, um pelo toque, o outro pela palavra, você estava sabendo a linguagem dele. Isso. E o né? quanto... E o quanto eu sou grata a Deus por esses 12 anos de sala de aula. Porque hoje eu encontro alunos que me abraçam, me beijam e, professora, eu amo a senhora, eu sou grata porque a senhora reclamou comigo naquele momento. E até hoje, no Dia dos Professores, eu ainda recebo um monte de mensagem de carinho, de amor, de afeto dos meus ex-alunos. E hoje eu tenho alunos que são professores já. Então, é o que marca, né? é o que marca. É o que marca. Então, aí eu te falo assim, a missão, ela está atrelada também no quanto que você marca as pessoas? Sim, com certeza. Tudo aquilo que marca você e a pessoa de alguma maneira, aquilo ali foi o que eu comecei a identificar. Então, na época, eu dizia assim, eu vou fazer outro curso superior. E eu olhava para o meu marido e dizia assim, eu sou uma ótima defensora. Eu sou a professora que defende os alunos que mais perturbam na escola. Ah, eu acho que eu vou fazer direito. Aí meu marido olhava para mim, na época já casada, e ele fazia, será que é isso que você quer mesmo? Eu disse, eu gosto. Mas eu não gosto muito de ler. Então eu acho que eu vou fazer psicologia. Não, mas eu também não gosto muito de ler, vai ter que ler muito. E aí eu disse, e agora? Eu vou fazer o quê? Ai, não sei. Ana, por que as pessoas Oi, cortou. Eu queria fazer uma pergunta. Por que as pessoas têm dificuldade de olhar para si? Porque elas têm medo de ver realmente quem elas são. Elas têm medo de reconhecer nelas a maior fraqueza delas. E quando eu paro para dizer assim, quem é a pessoa hoje, Keila, ou Cris, ou Weslane, que mais conhece
vocês. Célio, você também entra no meio. Quem é que mais conhece você? Essa pessoa é a pessoa que mais te critica, mais reclama, mais lhe questiona e que também muitas vezes te empurra da barreira para você sair da zona de conforto. Geralmente, ou ela vai ser seu pai, sua mãe, ou ela é o seu cônjuge que está do seu lado. Ela é a pessoa que ela olha para você e vê a capacidade muito maior em você do que você mesmo. E aí o meu esposo, que viu isso em mim, e aí ele que na época disse assim, você nasceu para fazer isso aí. E ele comprou o curso de coach para mim, eu não sabia nem o que era. Ele disse, eu vejo você fazendo isso aí. E aí eu olhei para ele, tu não sabe nem o que é isso? Ele, sei o que é isso. Por isso que eu estou dizendo que é para você. Então, muitas vezes, aquela pessoa que mais te critica é aquela pessoa também que mais te observa. Só que a gente vê a crítica como algo negativo. E a Bíblia diz que quando alguém está te criticando, ela está vendo algo que você tem de positivo e você não está vendo. Seria a trava, né? Tira as travas dos seus olhos. Começa a tirar a trava e ela começa a dizer assim, vai. E ela te empurra da barreira e você olha e vira para ele e diz assim, eu acho que você não gosta de mim, não. Por quê? Porque a pessoa está vendo um potencial em você que você não está vendo. Mas para isso, a pessoa tem que ser verdadeira consigo, entender que ela não sabe de tudo e saber ouvir. E hoje eu passei por uma situação desse tipo, onde eu fui conversar com uma pessoa sobre uma coisa que a pessoa queria fazer e a pessoa, de repente, deu sabe? A maneira como ela me respondeu, eu já entendi que ela não gostou do que eu falei. E aí eu disse assim, essa pessoa não volta mais a me procurar, pelo menos por enquanto. Mas deixa ela bater a cabeça. Porque quando a gente não sabe ouvir, quem diz algo a gente, e eu digo isso porque o meu esposo sempre foi uma pessoa de estar o tempo todo me dizendo as coisas, e muitas vezes eu não sabia ouvir, e saber ouvir é sabedoria, é muito mais inteligência, é muito mais sabedoria do que se imagina. É saber ouvir e dizer assim, faz sentido? E aí, para mim, foi um teste de paciência e insistência, saber ouvir. Saber ouvir, ouvir e dizer assim, será que isso é mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então, assim, hoje entendendo de doenças que o meu corpo tinha e que eu curei através de saber ouvir, saber baixar a cabeça na hora certa, saber reconhecer quando eu estou errada e saber que eu vou adoecer quando eu quiser e quando eu me sentir, quando eu não me sentir preparada para aquilo, alguma coisa em mim vai travar. Quando eu não estou atrelada com a minha missão, com a minha visão e com os meus valores, quando eu estou fazendo algo aleatório para fazer graça para os outros rirem, eu vou atrair para o meu corpo só coisa negativa. Então, eu vou atrair doença. Quando eu não sei ouvir, eu vou atrair para o meu corpo doença. Não é que eu vou estar agora ouvindo toda a receita de todo mundo e dizendo assim, não, todo mundo está certo e eu estou errado. Não, eu escuto, analiso e eu aprendi a fazer um funil, trazer um funil enorme para a minha vida. Mas lá no funil só cai, porque lá no final do funil tem uma peneira. Então só entra na minha vida aquilo que faz sentido. Mas antes de qualquer coisa, eu analiso, eu penso, eu anoto, eu questiono, eu me questiono. Será que isso faz sentido? E aí, quando eu estava na busca da minha missão, eu fui tão apedrejada que vocês não têm noção. E muitas vezes eu passava noites sem dormir, dizendo assim, será que é isso mesmo que eu quero? Eu acho melhor voltar para a sala de aula. E aí foi quando eu fiz uma ferramenta de um curso chamado Profissão Coach, que essa ferramenta, todas as vezes que eu bato nela,
eu digo assim, não, eu vou voltar por quê? Se eu voltar, eu não vou estar cumprindo a minha missão. A minha missão não está atrelada com dinheiro, a minha missão não está atrelada com valores, com morar na Praia da Barra, lá no Rio de Janeiro, não está atrelada a isso. A do Célio tá. A minha não está. Eu sou mais humilde. Ele quer Pode morar ser na no interior da praia. Bahia, no interior da Vá pra Barra. Paraíba. Porque Cris mora na Barra. Dá um toque na Weslane para ver se ela está ouvindo. Porque o dela tá mudo e sem... Tá mudo e cego. Mudo e cego. Dá um oizinho para ela. Dá um oizinho aí, Weslane. Vamos lá, cadê ela? E eu ia te fazer uma outra... Por que eu estou te fazendo essas perguntas todas? Uma para... Eu estou treinando isso, porque eu sempre não, depois que eu vou tirar a sardinha pro Célio, apesar que ontem aqui foi aquele dia que você falou assim, não queria passar por ele. Mas olha que como tem a ver com o que a gente está estudando. Então, assim, a dificuldade de falar, ela também está atrelada à falta de conhecimento da nossa missão? Muitas vezes sim. Muitas vezes a gente quer falar, mas a gente não sabe como nem o que falar. Então eu entendi, né? Eu queria fazer psicologia, mas eu não gostava de ler. Aí eu fui fazer coach. Acho que foi pior ainda. Porque eu tive que ler uns 30 livros, mais de 30, eu acho que no ano, de lá para cá, eu acho que eu já li. Eu não vou contar mais não, porque eu desaprendi até a tabuada, tá, minha gente? De tanto que eu li já. Então, eu tive que ler muito, eu tive que assistir muito filme, fazer muito resumo, eu tive que aplicar muita ferramenta, viver muita ferramenta, estudar muita coisa, trabalhar a agenda, trabalhar muita organização, enfim. E aí tudo que eu não queria fazer, eu comecei a fazer. E eu entendi que eu tinha muito conhecimento de sala de aula, de lidar com aluno, de saber resolver problemas. Mas eu tinha o conhecimento do coach, mas eu precisava de conhecimento técnico. Então, eu precisava aprender ferramenta, eu precisava aprender a saber aplicar ferramenta, e eu precisava também olhar para mim e dizer assim, qual é a minha maior dificuldade? E aí eu disse assim, é conhecimento, então vamos embora ler. Então, eu comecei a ler livros que eu não queria ler de jeito nenhum. Tinha livro que eu olhei para a minha coach e disse assim, eu não quero ler esse livro, não. Aí ela olhava para mim, e se eu disser que você precisa dele? Aí eu olhava para ela e tá bom, eu vou ouvir você. E aí eu tive que baixar a cabeça e ler o livro todo em uma semana. E eu li o livro em 5 dias. Eu tinha 7 dias para ler o livro, eu li o livro em 5 dias, fazendo todas as atividades do livro e pronto. E aí quando o meu cliente, meu aluno, hoje meu cliente chega para mim e diz assim, mas é porque eu não gosto desse tipo de leitura. E se eu disser que você precisa? Aí ele faz, tá bom. Precisar é uma coisa, gostar é outra, né? Então, assim, não é aquilo que você quer fazer, é aquilo que é necessário você fazer. Então, quando você falou aí que a gente tem que entender de inteligência emocional, de pessoas, né? Depois que eu entendi de pessoas, meu Deus, nunca mais eu sofri tanto, nunca mais eu sofri como eu sofria. Então, quando eu falo com uma pessoa, que a pessoa me dá uma resposta, eu já paro e digo assim, ai meu Deus, a pessoa já ficou, ela já tem esse perfil, aí eu já mudo o jeito de falar. Então, o modo de abordar as pessoas, meu modo de abordar, mudou muito, mas muito, muito, muito. De 0 a 10, 10. Porque antes eu agia como a influente, que todo mundo vai gostar de mim. Ah, eu tenho que ser boa para todo mundo. Não. Hoje eu ajo com sabedoria. Quem quiser gostar de mim, goste, dê um like. Quem não quiser gostar de mim, dê 2 likes, mas dê um like do mesmo jeito. Então, hoje não me incomoda mais, não dói mais em mim quando eu recebo uma crítica. Quando eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz, eu postei e uma pessoa veio e me criticou. Aí eu parei e disse assim, ai,
eu não vou mais fazer vídeo. Ai, meu Deus, já tenho uma dificuldade de estar na câmera. Eu, no meio do público, eu faço minha festa. Mas na câmera, de gravar mesmo, de ouvir minha voz, eu tenho essa dificuldade. E aí eu parei. E aí eu fui, analisei, e aí conversei com a minha coach na época, ainda estava na sessão, fazendo minhas sessões, e ela olhou para mim e disse assim, faz sentido o que essa pessoa falou? Aí eu olhei e disse assim, bom, pelo viés de um analista, ele pode até ter razão, mas eu não sou analista, eu li o livro e eu fiz uma crítica do livro. Aí ela disse assim, então você passe no seu funil e na sua peneira. Se fizer sentido, você para. Se não fizer sentido, você continua. E aí eu continuei. E aí toda a crítica me fez o quê? Melhorar. Porque aí quando eu ia fazer o próximo vídeo, eu seguia um planejamento. E aí eu segui um planejamento. Aí eu não quero fazer vídeo com planejamento. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Mas para falar, eu tenho que ter experiência, conhecimento, sabedoria do que eu estou falando e para quem eu vou falar. Entendi. E aí, quando eu bato de novo na parede, digo assim, para quem eu quero falar? Aí eu entendi, eu vou falar para os pais, eu vou falar para os filhos. Eu não vou falar somente para a mulher que quer manter o seu casamento feliz. Não, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer isso. E tem um monte de mulheres sofrendo, tem um monte de homens sofrendo com o casamento, não, nada, nenhuma discriminação, porque só tem Célio aqui, mas tem um monte de mulher sofrendo, um monte de homem sofrendo porque não sabe lidar com o seu cônjuge. Essa parte eu já sei, tá tudo tranquilo para mim. Mas não é isso que me incomodava, não era isso que doía em mim. Foi o modo como eu fui criada e o modo como eu vi a minha mãe ser negligente com a criação. Então eu disse, é aqui que eu quero tocar. É aqui que eu quero cuidar. E aí, quando eu falei na ferramenta, né, que foi aquilo que quando eu bati o olho, eu disse assim, não, se eu voltar, e aí eu vou usar uma frase que corroeu muito, muito, muito minha cabeça. Se eu voltar no que eu estou fazendo, muita gente vai morrer. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar como coach, eu entrei muito no lado de ansiedade e depressão. E eu atendi muita gente com ansiedade e depressão. Muita gente mesmo. Então, eu tive que estudar. Estudar, comprar livro, ver o que falavam, o que os experientes falavam, o que as pessoas falavam, o que as doenças falavam. E eu fui entender isso. E aí, foi nesse momento que aconteceu essa ferramenta para mim. E aí, eu peço a vocês que peguem um papel e façam assim, num 4 quadrantes, dividam, façam uma cruz no papel, para que vocês identifiquem algumas coisinhas aí que vai incomodar. Cris, Keila, Wesleyne, Célio também, se quiser, fique à vontade para fazer. É que isso realmente disse assim em mim, é isso aqui que eu quero fazer. Ele não vai ter um papel em casa. Ele está aí muito preocupado, ó. Chega, tá? Não, eu estou ligado numa palavra que você disse. E é um conhecimento que eu uso sempre na minha vida. O ser humano, ele só dá aquilo que ele recebeu. Essa frase Se ele eu uso não todos os dias. recebeu, ele não tem jeito de dar. É. Eu sempre falo isso para a Keila, né? Então, quando a gente olhar para os nossos pais, a gente tem que saber, porque meu pai não me deu isso, porque meu pai não me deu aquilo, porque minha mãe não me deu isso, porque minha mãe não me deu aquilo. Pergunta para eles se eles receberam. Porque você não pode cobrar de uma pessoa aquilo que você não sabe se ela teve. Se ela teve, naturalmente ela tem, naturalmente ela dá. É verdade. Esse que é o grande problema das pessoas. Mas a gente espera. O que é que uma criança lá inocente espera? Que o pai proteja, proteção, e que a mãe ame inconscientemente, incondicionalmente. Então, os filhos, eles esperam isso. Ele não quer saber se o pai está brigando com a mãe, se estão... Enfim, ele não quer saber disso. Ele quer proteção e ele quer amor. Somente isso.
Se ele cresce em um ambiente, mesmo que tenha briga, mesmo que ele apanhe, mesmo que ele, enfim, mas ele teve proteção e teve amor. O resto, Se a criança, ela não recebe isso, ela não tem aquela maturidade de dizer assim, meu pai recebeu o quê? Não tem a maturidade. Então, a gente só dá realmente aquilo que a gente recebeu. E muitas vezes a gente nem consegue dar. A gente não consegue dar nem aquilo que a gente não recebeu. Porque eu ouvi uma frase num evento que eu fui, a Lógica da Vida, que diz assim, abusadores não, pessoas que foram abusados, não protegem futuros abusadores ou futuros abusados. E aí eu percebi que trabalhando como coach hoje, eu já identifiquei pessoas que foram abusadas e elas não foram protegidas e porque os pais delas também foram abusados. E aí vem algo que é recorrente. Então, como uma criança inocente, vamos lá olhar para a Clarinha, que tem 5 anos, não é isso, Cris? Que tem 5 anos, ela vai entender se o pai dela não protege ela de uma professora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma professora, que pratica bullying com ela. Se a mãe dela não dá o amor que ela precisa. Ela não vai saber. Ela não vai Ela saber. não é madura isso. Eles não têm esse feeling, não. Daqui que a criança cresça e diga assim, agora eu entendi. O que aconteceu, passou, pronto. É passado. Não tem. O que eu mais vi dentro de sala de aula foram 12 anos lidando com adolescentes. É pouco tempo, mas foram 12 anos. Eu entrei para dar aula, eu tinha 22 anos, 21 anos. Então, foram 12 anos ouvindo queixa de filhos, de filhas, de enteados, de madrasta, de padrasto, que não aguenta o filho, que isso, que o menino é irresponsável. E foram 12 anos ensinando matemática e olhando para muitas mães e dizendo assim, o seu filho só precisa de amor. Eu fiz várias mães chorar na escola por causa disso. Eu fiz vários pais pararem de bater nos seus filhos porque eu dizia assim, seu filho precisa de disciplina e não de uma mangueira para o senhor dar nele. Sua missão estava lá e eu não sabia. Eu dizia, não bata nele não, de mangueira não. Dê castigo a ele. O que é que ele gosta de fazer? Isso, isso, isso. Dê castigo. Tire isso, isso dele. Eu tenho um aluno que é um deles que me marcou muito, que é justamente a mãe dele batia nele de mangueira, cortava o menino todo. E quando eu entrei na escola, essa foi a última escola que eu ensinei, essa mãe, ela era separada, ela teve um caso com esse cara, ficou grávida e o cara foi embora. E ela ficou sozinha para criar o filho. O cara às vezes pagava ou não pagava a pensão e ela se virava nos 30 para criar o menino. Mas ela fazia tudo o que o menino queria. Mas ela vivia no pé do menino como um carrapato grudado num cachorro. Se o menino respirasse, ela estava lá. Se o menino respirasse, ela estava no pé. E o menino era um problema na escola. Nessa escola, neste ano, tinham passado 5 professores. Eu fui a 6ª. E aí o cara que fez, na época, o meu contrato, disse assim, espero que você não volte. Aí eu olhei para ele e disse assim, por quê? A escola é ruim, é difícil acesso, é perigoso lá. Ele disse, não, os alunos são um problema. Aí eu olhei para ele e disse, vou voltar não, vou passar 2 anos lá. Aí ele olhou para mim e riu. E eu passei 2 anos na escola. Foram 2 anos de contrato, passei 2 anos na escola. Foi um desafio enorme, mas eu passei. E aí o que é que acontece? Meu primeiro desafio foi esse menino. A mãe dele, eu olhei para ela e disse assim, não bata não no seu filho não, para de fazer isso. O que é que ele gosta de fazer? Joga bola, andar de bicicleta, não sei o quê. Corte. Roupa de final de ano, corte. E aí passaram-se acho que 2 ou 3 meses, o menino virou uma seda na escola. O menino, ele não dava um trabalho, ele não dava um pio na sala de aula. Ô, Ana,
Nós já vamos avançando para 10h32. 10h32. Tá muito bom o papo, mas daqui a pouco o nosso Zoom cai de novo. É verdade, ele já me avisou aqui. É porque, assim, quando entra nessa parte, olha, quando a gente está atrelado à missão, mas eu vou aplicar a ferramenta. Boa, minha filha, boa. Boa. É mais forte do que eu. Eu sei que é. Aí vão então, que aí a gente Pronto, amanhã já tem dividiram os 4 quadrantes e eu pergunto a vocês. Se vocês estiverem no primeiro quadrante, vocês vão colocar. A pergunta é: o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar. Pode listar. Eu vou ganhar dinheiro. O que eu vou ganhar se eu continuar atrelado à minha missão? E aí eu nem sei qual é a missão de vocês, tá? Mas anotem aí o que é que vocês vão ganhar. Eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar experiência, vou ganhar cliente, eu vou ganhar uma casa nova, vou comprar um carro, eu vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas. O que eu vou ganhar, que é a questão do físico. uns 5 dá, né? Oi? Uns 5 dá, né? 5, 6, 7, 8, 10. E aí, do outro lado, que é o segundo quadrante, ou do seu lado direito ou esquerdo, mas na linha de cima, você coloca assim: e o que eu vou perder se eu não andar na minha missão? Eu perco o quê? Eu perco respeito, eu perco dinheiro, eu perco de mudar de carro, eu perco clientes, eu perco de ajudar pessoas, eu perco de estar mudando a vida de uma pessoa, eu perco de salvar alguém. O que é que eu perco? Eu vou perder alguma coisa. E aí eu vou falando porque as pessoas elas só pensam mais no financeiro. Elas não pensam que elas vão perder vidas. Elas não pensam que elas vão perder a experiência de ter mais uma pessoa modificada. Então, anotem aí o que vocês vão perder. Tem coisas físicas e coisas materiais. E até perder investimento, tá? Porque quando você começa a trabalhar com a tua missão, atrelada à tua missão e a tua visão, de acordo com os seus valores, tudo isso vai se encaixar. No quadrante de baixo, eu pergunto: o que o cliente, a pessoa que você vai impactar, o que é que ele vai ganhar se ele obtiver o conhecimento que você tem? Ele vai mudar de vida, ele vai ser mais feliz, ele vai viver mais, ele vai ser mais saudável. Imagina eu atendendo hoje um cliente que está diabético, que ele entender, se ele entender que ele não deve ter medo do futuro e que ele deve viver a vida, curtir a vida doidado, com responsabilidade, claro. Se ele entender que ele pode perder o medo do futuro e se livrar da diabetes, para isso existe o conjunto. Aí ele vai dizer assim: opa, como assim? Eu quero aprender isso. Porque quem é que quer ficar doente a vida toda? Ninguém quer, né? Então, o que o cliente vai ganhar? E do outro lado, na parte de baixo, o que a pessoa vai perder se eu não fizer o que eu tenho que fazer? Então, quando vocês se responderem e fizerem o cruzamento disso, vocês vão entender que vocês podem falar para qualquer tipo de pessoa. Vai estar alinhado com visão, com valor, com propósito. Qual a última, Ana, que eu não anotei aqui? Qual a última pergunta? Última é o que o cliente, o que a pessoa vai perder se você não fizer o que você tem que fazer. Então, ele pode perder a saúde, ele pode perder a família, ele pode perder dinheiro, ele pode perder o emprego, ele pode perder a vida. Porque, no meu caso, quando eu fiz essa ferramenta, eu fiz pensando em uma cliente que ela olhou para mim e disse assim: de 0 a 10, eu dou 2 para a minha vida. E quando eu entendi que eu podia perder vidas,
que não é para mim, não é eu que vou ganhar a vida, mas é ela que vai ganhar a vida, eu disse assim, eu não posso voltar. Vai ser difícil, vai ser desafiador, mas eu não posso voltar. Eu não posso mais regredir. Quando eu entendi que quando eu falo, se uma pessoa estiver me ouvindo, vai valer a pena. Então, eu continuo falando. E aí eu falo para muita gente, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada, tem a ver com propósito e missão. Eu tenho certeza que Cris, quando tomou algumas decisões dela, foi através de muita conversa e não foi através de dinheiro. Quando Keila também tomou algumas decisões e começou a mudar a jornada dela, foi através de muita conversa, de um bocado de áudio, não foi através de dinheiro. E eu tenho muitas pessoas que passaram pela minha vida, e mesmo que elas não me mandem um vídeo agradecendo, eu sei o que eu fiz. Eu tenho consciência do meu papel no mundo hoje. Então, se eu for reconhecida ou não por elas, eu estou sendo reconhecida por Deus. Isso é muito, mas muito forte em mim. E aí eu volto na mesma tecla. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com missão. O que eu quero para mim, eu não vou dar para o outro o contrário do que eu quero. Então, o que eu desejo... Nisso que você falou, é o que eu ouço assim, às vezes a gente tem medo de ser o que a gente é, por a gente às vezes não ter status, ou não ter um nível financeiro que as pessoas respeitem a gente. Isso. Porque acontece muito assim, a pessoa tem muito o que contribuir com o que ela ganhou de sabedoria, mas ela deixa de contribuir por timidez ou, igual eu, às vezes, várias vezes, eu já pensei, quem sou eu que não vem? Então, aí a partir do momento... aquele sentimento de inferioridade. Aí você se cala e deixa de contribuir com as pessoas da sua volta. O que eu digo a você, que a gente tem 1 minuto e 43, o que eu digo a você é... Se você refizer essa ferramenta todas as vezes que você pensar em desistir, você não desiste. Porque essa ferramenta, ela entrou em mim como uma flecha. Ela tomou conta de mim e eu disse assim, eu não posso parar. Vai doer, porque toda mudança dói. Toda mudar dói. Mas depois, dói mesmo. Depois que você vê a mudança, você olha e diz assim, ai, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena a liga no braço? Keila? Valeu, não? Só ela sabe o que ela... Eu preciso colocar ela de novo. Eu preciso colocar ela de novo. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai se encontrar várias vezes. E eu estou aqui disponível para contribuir com o grupo. Muito obrigada hoje pela atenção de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim no privado, que eu respondo com todo amor, carinho, que eu possa contribuir. Viu? Vai cair, viu, Keila? Obrigado, Ana, Weslaine, Cris, Célio. E nós estamos lá no Masterbright, tá? E um beijo para vocês, tá bom? Tá, com Deus. Com Deus. Tchau, Gabi. Tchau, Clarinha. Ela aqui. Clarinha. A Gabizinha aqui. Uma boa noite e até a próxima.